A vida ela não é um gráfico que simplesmente sobe, né? Em qualquer caminho da vida, qualquer ramo que a gente queira atuar, estudar, trabalhar, se formar ou fazer qualquer coisa em qualquer lado da vida, a gente vai passar por altos e baixos. E os altos precisam nos dar um aprendizado e os baixos também. A reflexão que eu quero trazer para esse vídeo é de quando a gente acha que tem uma super virtude, que está fazendo o supremo bem na Terra, e na verdade a gente está cavando a nossa própria cova. Ou seja, todos os achismos mentais, é preciso ter um cuidado perante eles, né? Os achismos mentais. Os achismos mentais criaram muitas teorias, podem criar inúmeras teorias da conspiração e tudo mais, podem até criar a teoria de que a Terra é plana. Na nossa vida, os achismos mentais também podem criar coisas e a gente precisa observar eles. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, Carlos Matheus Bruxel aqui. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2023. Bom, um exemplo clássico sobre isso é, por exemplo, do jovem, do adolescente, quando ele vai para a igreja e na igreja ele encontra um conforto, né? A igreja consola ele é tocado pelas mensagens e então ele talvez abandona aquela vida que ele tinha antes e passa a enxergar Cristo, a reconhecer Cristo e tudo mais. Apesar de ter inúmeras igrejas ruins, inúmeras igrejas que são uma escória e tudo mais, eu não quero julgar essas igrejas, né? Mas tem no meio de muitas coisas ruins, tem algumas que se salvam, ou algumas pessoas dentro de determinadas igrejas que se salvam, que estão na direção correta, né? Eu felizmente conheço igrejas assim. E aí o pastor vai dizer, irmãos, ou o padre, né? Irmãos, a gente precisa passar as mensagens de Cristo para fora da igreja, a gente precisa viver em Cristo. E aí o adolescente, o jovem, é cedo demais ainda para ele entender, mas ele sai da igreja e começa a encontrar erros, começa a encontrar falhas, começa a só ver problemas na vida dos outros. E aí ele começa a achar que ele está lá em cima, que a igreja dele está lá em cima, que eles são os iluminados e que todo o resto da sociedade está errada e quem não frequenta aquela igreja está errada, né? São achismos que a pessoa vai se colocando, vai inventando, vai achando e na verdade é o exato oposto, né? Aí o jovem, o adolescente começa a ver problemas em tudo, quer apontar os defeitos dos outros e não olha nem para si mesmo, não olha nem para sua própria vida. A gente está suscetível a fazer isso na vida, né? Por exemplo, aqui nesse canal eu posso fazer determinadas análises, posso encontrar erros, falhas em determinado ponto da sociedade ou coisas do tipo, ou em outros canais, ou são coisas que eu não gosto de fazer, mas é possível fazer isso, é possível encontrar o erro, a falha no outro, né? A mensagem do vídeo é para sempre se ter um cuidado com o outro, porque muitas vezes a gente também tem isso em nós. Por exemplo, eu me observei um pouquinho nos últimos tempos, um pouco mais, e encontrei um ponto em que eu achava que era uma super virtude, que eu estava cultivando algo de muito bom, e na verdade não era tão bom assim. E poderia cavar minha própria cova com determinado ato se ele continuasse. E isso cada ser humano precisa fazer em si. Precisa perceber os achismos mentais. Às vezes a mente acha que é alguma coisa e não é, né? Às vezes a mente cria achismos achando que a gente está na direção correta e não está. Então, para sanar essas coisas, a gente precisa sempre acalmar, dar uma parada nessa trilha que é a vida e perceber os caminhos que a gente tem. Perceber o nosso norte, perceber para onde a gente está indo. Essa parada, essa observada, escutar, estar sempre atento às coisas que a intuição propicia para nós. Então é algo que é muito visto nos outros, né? Aquelas pessoas que acham que são as super poderosas, que acham que são as justas do mundo, que estão no caminho correto e são as supremas bens, né?
são o supremo bem na Terra. Na verdade, estão cavando a sua própria cova a todo momento, e às vezes elas não aprendem isso, né? E a vida está sempre ensinando de uma forma ou de outra. Quem está de olhos abertos, com os ouvidos atentos, percebendo as coisas à sua volta, né? Se analisando, se estudando a vida em si, percebe quando a vida vai dando determinado tombo em nós, quando a vida faz determinada coisa com nós e precisa acordar, precisa mudar. É isso que é preciso na vida constantemente. Cuidar muito com os achismos mentais. Aquilo que a gente acha que é uma virtude em nós pode não ser. Muitas vezes não é. Então agradeço de coração a quem assistiu. A gente se vê lá no próximo vídeo. E até lá. Valeu!